Olá pessoal, essa nossa aula de hoje sobre globalização diz respeito a como avaliar certos indicadores sociais em um mundo integrado, globalizado, como nas últimas 3 décadas. Quando eu falo aqui, pessoal, de globalização, como nós já conceituamos antes, eu estou me referindo a um processo que tem ocorrido nos últimos 30 a 40 anos de grande integração econômica internacional no nosso planeta. Ok? E aqui eu tenho 3 tópicos que são os principais vetores desse processo de globalização que tem acontecido nas últimas décadas. O primeiro vetor, a grande expansão tecnológica de inovações de microeletrônica, biotecnologia, informática, que tem explodido desde os anos 70 e que tem facilitado muito a circulação internacional de mercadorias, de serviços, de informações, de dinheiro, de pessoas, de tudo, ok? Então isso é um aspecto chave do processo de globalização, uma dimensão tecnológica que é pressuposto para que esse processo aconteça. Mas também existe uma dimensão geopolítica muito importante, que tem 2 faces. Uma dessas faces é a implosão do bloco soviético no fim dos anos 80 e início dos anos 90, quando a União Soviética, que era a grande potência do mundo comunista, desaparece, os seus satélites deixam de estar submetidos ao mesmo sistema soviético, e aí acontece a abertura dessas economias que antes estavam fechadas pelo lacre soviético para o mercado internacional. Essas economias se abrem para o mercado internacional, facilitando o processo de integração econômica global. E a outra face dessa dimensão geopolítica é a abertura econômica da China, quando lá no final dos anos 70, em 79, Deng Xiaoping, o líder chinês na época, anuncia um processo de modernização, de abertura econômica da China para a circulação financeira de capitais internacionais, um processo em que a China está até hoje, ok? E a última dimensão é uma dimensão empresarial, dimensão tecnológica, uma dimensão geopolítica, uma dimensão empresarial, que é a organização de grandes cadeias globais ligadas às grandes empresas transnacionais, formando circuitos internacionais de circulação de mercadorias dentro das próprias multinacionais. Ok, pessoal? Então essas são as 3 dimensões que deram base, que foram pressuposto do processo de globalização que se desenrola desde então. Porém, pessoal, você teve nos anos 90, principalmente, em meio ao choque de uma globalização intensa, de uma integração econômica internacional intensa, um choque com economias nacionais que antes estavam muito fechadas e que agora estavam forçando-se a integrar essa economia global. Isso gerou na época alguns apontamentos críticos ao processo de globalização como ele estava acontecendo. E isso é muito importante caso vocês encontrem, em qualquer vestibular que vocês forem fazer, alguma questão vinculada ao Milton Santos, esse importante geógrafo brasileiro, nascido na Bahia, em Brotas de Macaúbas, na terceira década do século XX, que faleceu no iniciozinho do século XXI. Ok, pessoal? Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro que acabou sendo exilado pela ditadura militar e morou na França, depois na Tanzânia, nos Estados Unidos, enfim, acabou voltando ao Brasil no finalzinho dos anos 70. Ok? O Milton Santos tinha uma concepção de globalização que era a seguinte: ele defendia que seria interessante sim o mundo se globalizar, todos se integrarem, mas a forma como estava acontecendo, isso ele falando dos anos 90. A forma como estava acontecendo teria certos elementos a serem criticados. Vamos ver uma questão em que isso pode aparecer. Aqui é só um adendo rapidinho. O Milton Santos se inspirou muito num também intelectual brasileiro, Josué de Castro, que era médico, mas que trabalhou muito com geografia e escreveu o livro Geografia da Fome em 46, escreveu Geopolítica da Fome em 51, discutindo muito esse tema da desigualdade interna do Brasil. Vamos ver como um apontamento do Milton Santos pode aparecer numa questão do vestibular, do Enem, especificamente. No final do século XX, diz um livro do autor, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas de informação. Olhem só, vejam como estou falando aqui de globalização, de tecnologia, de avanço tecnológico, etc.
que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, a informação unindo as outras etapas do processo produtivo, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária, globalização. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. O apontamento específico dele é de que essa globalização em que você cria um mercado global, ela vai aprofundar desigualdades já existentes na esfera internacional. Ok? Então, a resposta da questão vinculada a esse texto não pode ser, em relação à opinião do Milton Santos, não pode ser nunca um tipo de apontamento de elogio total à globalização, e sim, em geral, de crítica. Ok? O que vocês vão encontrar. Vamos ver o que a questão pergunta. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, ó, setor produtivo, mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em qual alternativa, pessoal? Vamos ver o que tem a ver desse texto com transformações no mundo produtivo e no mundo do trabalho. Estão interconectados sempre, né? Letra A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Eliminação não, pessoal. No processo de globalização é o contrário. A partir de agora, o capital vai ser mais investido naquele local onde você tiver mais vantagens de investimento, onde os custos de produção são mais baratos, ok? Então as vantagens do local, elas vão ser ainda mais importantes em meio a um mundo globalizado em que o dinheiro pode escoar para qualquer lado. E esse local, para ser atrativo aos investimentos, deve oferecer vantagens para a produção. Então não é eliminação das vantagens locacionais, muito pelo contrário. Ampliação da legislação laboral, não, é uma crítica que o próprio Milton Santos faz em obras dele, de que com o processo de globalização, os trabalhadores acabaram ficando com direitos menos assegurados em seus países. Então está errada a letra A. Letra B, limitação dos fluxos logísticos, já está errado por aí. Limitação dos fluxos logísticos, pessoal, não, você tem um aumento dos fluxos de transporte no espaço. Logística, para quem não sabe o que significa a palavra, logística não é uma coisa. Logística são estratégias para tornar o transporte mais eficiente. Você não pega logística com a mão, porque ela não é uma coisa física. Ela significa estratégicas para tornar o transporte mais eficiente, tá bom? Então, limitação dos fluxos logísticos, está errado. Vamos ver o resto. E fortalecimento de associações sindicais, não, é o enfraquecimento. Você tem agora trabalhadores muito mais ligados a setores informais, muitas vezes, é mais difícil formar sindicatos, coisas do tipo. Letra C, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Não, pessoal, não. A indústria pode estar com cada vez menos empregos porque ela está se automatizando aqui, ok? Mas ela não recebe menos investimentos. E outra coisa, desvalorização dos postos qualificados, não. A mão de obra mais valorizada é aquela mais qualificada, que acontece nesse sistema global que se internacionaliza. Então a letra C também não está correta. Letra D, concentração das áreas manufatureiras, indústria e redução da jornada semanal. Pessoal, concentração, o contrário, você tem hoje as indústrias se espalhando no espaço, então não pode ser a letra D. E a letra E, a automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Vejam, ele está colocando uma coisa negativa. De todas as coisas colocadas aqui, a mais negativa é desemprego. E isso vai ao encontro, ou seja, conciliação ao encontro da concepção de crítica que o Milton Santos, ele tem em relação à globalização. Depois surgiram outros autores com outras concepções, mas a dele vai ser sempre um pouco mais negativa em relação a esse processo, tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra E, ok, gente? Bom, continuando aqui essa nossa saga em relação a essas teorizações, uma informação, uma palavra que aparece muito nos textos do Milton Santos em relação a esse assunto é a palavra informação. Por quê? Aí vocês têm que ter ideia de um conceito que ele criou, que pode aparecer numa questão de vestibular, que é o conceito de meio técnico científico informacional. Meu Deus, professor, que palavrão, né? Assustador, palavra grande assim, mas tem um significado que ele criou que é interessante. Ele quer dizer o seguinte: nas primeiras formas de revolução industrial,
ou ainda antes, você tinha um meio técnico, um espaço com algumas técnicas implantadas que serviam para engatilhar alguns processos de produção, mas algo mais rudimentar. O que ele quis dizer é que, posteriormente, esse meio técnico, ele passou a ser completamente acoplado à alimentação advinda do conhecimento científico. Então, esse meio técnico virou um meio técnico e científico. Olha, eu tenho agora um espaço com técnicas, mas que precisam constantemente de ciência, de pensamento para movê-las, para melhorá-las, para inová-las. E agora, nas últimas décadas, ele quis dizer que nós temos um meio, pessoal, é o espaço, é o ambiente, do francês milieu, que se usava muito, né, um meio. Agora nós temos um meio técnico, científico, informacional. Você tem a ciência aplicada à técnica e um fluxo de informações na sociedade que vai alimentar esse sistema e que vai girar esse sistema através da circulação rápida de informações. Então o conceito, talvez mais do que a crítica dele à globalização, o conceito de meio técnico, científico e informacional é uma contribuição muito interessante deste autor para a compreensão do funcionamento do sistema produtivo e da sociedade que nós vivemos hoje em dia. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos outra questão de outro geógrafo dessa mesma geração do Milton Santos, só que um geógrafo anglo-saxônico, que é o David Harvey, que toca também neste assunto. Vejam que interessante como continua sendo o mesmo tipo de discussão. A estética relativamente estável do modernismo, período pré-globalização, modernismo fordista, cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna, que celebra a diferença, a efemeridade, a rapidez, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais, segundo o David Harvey. No contexto descrito, ou seja, o que ele está descrevendo, pessoal? A aceleração do processo produtivo e do consumo. As mercadorias são rapidamente consumidas e uma nova tendência surge que faz com que a produção seja ativada para produzir uma coisa diferente. Ok? Vamos ver qual alternativa que choca com isso, que vai ao encontro disso na verdade. No contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio do quê? Letra A. Promoção de empregos fabris integradas às linhas de montagem. Acabamos de dizer que nas fábricas você tem cada vez menos empregos pela automatização. Não pode ser a letra A. B. Ampliação dos custos de fabricação, impulsionada pelo consumo. Não, pessoal, é uma busca constante de diminuição de custos todo momento. Eu mudo de lugar a minha fábrica para ter menos custos. Letra C. Redução do tempo de vida dos produtos, acompanhada da crescente inovação. Tá aqui, pessoal, a letra C. Cada vez mais os produtos rapidamente ficam obsoletos. A obsolescência é constante, levando-me a consumir outro produto, que é resultado de uma nova inovação. A palavra inovação com nova já fica uma coisa meio pleonástica, né? É como uma inovação que apareceu agora. Então há uma ativação das cadeias de consumo muito mais rapidamente, levando a uma redução do tempo de vida dos produtos. Ok? Letra D. A C está certa, mas vamos ver o resto. D. Diminuição da importância da organização logística. Pô, pessoal, é o contrário. Você tem um aumento da necessidade de tornar o transporte mais eficaz, mais eficiente. Letra E. Expansão de mercadorias estocadas, ainda aliada a maiores custos de armazenamento. Pessoal, é o contrário. É cortar estoque hoje em dia. Corta estoque. Não acumula estoque, porque o estoque pode muito bem ficar ali encalhado nas prateleiras caso uma outra inovação derrube a inovação que criou o seu produto. Ok, pessoal? Então é não acumular estoque, não gerar custos que gerem ineficiência na produção. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok, pessoal? Vamos continuar então essa nossa viagem. Para que isso aconteça, você tem que ter um constante aumento de inovações. Alguns autores já falam de uma quarta revolução industrial que nós estaríamos vivendo, uma coisa que o Milton Santos não viu ainda, já que infelizmente faleceu em 2001, tendo como exemplo dessa quarta revolução industrial a chamada internet das coisas, o 5G, que levam a outro patamar de circulação de informações e dados no mundo de hoje. Então há uma constante evolução nesse processo, pessoal. E aqui eu tenho um exemplo de como há uma desigualdade global em ativar esse tipo de economia. Porque, por exemplo, esse mapa aqui mostra
a quantidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitas por cada país, misturando tanto o investimento pelo setor público como pelo setor privado, quanto o Estado, quanto o mercado investe em pesquisa e desenvolvimento, e em geral a maior quantidade fica sempre, maior quantidade de PIB, Produto Interno Bruto, que é a quantidade de riquezas produzidas por uma nação. Se você medir a quantidade de PIB investido por cada país em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, você vai ver que os países mais desenvolvidos, eles investem muito mais. Eles sabem, escolheram essa via de que o investimento tecnológico vai sim levar ainda mais desenvolvimento no resto da sociedade. Para que um país hoje em desenvolvimento consiga atuar nessa economia globalizada, ele tem que entrar nessas cadeias de inovação de algum jeito para impulsionar o seu desenvolvimento econômico. Ok, pessoal? E aqui nós temos mais uma questão bem interessante que puxa também para este assunto aqui. Vamos ver. Embora os centros de decisão, prestem atenção, permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, que são as grandes cidades dos países desenvolvidos em geral ou dos em desenvolvimento, as atividades produtivas, o chão de fábrica, podem ser desconcentradas, se espalharem, desde que haja conexões fáceis entre essas unidades produtivas e os centros de gestão e exista a disponibilidade de trabalho qualificado e uma base técnica adequada às operações industriais. Ou seja, o que está se ressaltando aqui é a necessidade de mão de obra qualificada para os setores que envolvem mais qualificação, mas também de transporte eficiente entre as regiões. Vamos ver o que pede aqui. A mudança nas atividades produtivas, indústrias, a que o texto faz referência, é motivada pelo seguinte fator. Vamos ver. Letra A. Definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais. Meu Deus do céu, o que significa isso? Gente, taxa aduaneira é aquele tipo de imposto pago para importar e exportar entre os países, ok? Hoje em dia, vocês acham que essas grandes multinacionais, elas estão querendo que as taxas sejam sempre... Claro, elas querem taxas baixas para poder negociar, né? Mas elas querem que se mantenha uma taxa fixa. Não pode eu estou querendo vender um produto para o Brasil, aí eu pago 10% de imposto hoje e amanhã pago 5%. Porque volatilidade significa isso. Uma coisa volátil é aquela coisa que evapora rápido, aquela coisa que muda rápido, volátil. Né? Então, as taxas aduaneiras, nesse caso, não podem ser voláteis, tem que ser fixa, para garantir estabilidade para as negociações internacionais. Ok? Letra B. Prestação regulada de serviços bancários e financeiros. Não, pessoal, é a ideia contrária, é a desregulamentação financeira que é o teor da globalização, para que haja uma circulação de dinheiro mais fácil mundialmente, menos regras. Não é que não haja regras, sempre há, mas menos. C. Controle estrito, aí já desconfiem. Quando fala controle estrito na globalização, que é sempre a ideia de liberalizar as coisas, controle estrito já é diferente, já é estranho. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Gente, é só do nada isso? Não. Planejamento familiar não tem nem a ver com esse assunto especificamente. E a ideia é que os fluxos populacionais também sejam mais livres nesse processo aqui. É claro que, infelizmente, nós sabemos de muitos países que aplicam políticas ultranacionalistas e xenófobas para impedir os fluxos de pessoas, tá? Mas o teor da globalização é defender a livre circulação. D. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais. Tá tão errado quanto a A. O que as empresas querem é uma certa estabilidade contratual para poder estar circulando internacionalmente nas suas cadeias produtivas, ok? Não é uma renovação constante. E a letra E? Oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados. Perfeito a letra E. Perfeito aqui. Opa, passou o slide aqui. Tá perfeito a letra E, pessoal. Olha o que a gente viu aqui no texto. O foco do texto é oferecer serviços especializados ligados à mão de obra qualificada. Isso é importante nesse circuito aqui, mas também é importante que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas. O que eu acabei de dizer que significa logística, pessoal? Estratégias de aumento da eficiência no setor de transportes e de circulação. Então está perfeita a letra E. É a alternativa correta que choca, que vai ao encontro bem
com o que pede essa questão aqui, pessoal. Letra E, tá bom? Porém, agora a gente entra em outra discussão que tem muito a ver com este assunto. A temática que o Milton Santos trouxe é a de que a globalização aumenta a desigualdade internacional. Ele defende que aumenta a desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ora, professor, quem é que inventou essa ideia de que existe uma parte desenvolvida ou subdesenvolvida no mundo? Essa ideia vem se popularizando desde a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo entra na descolonização afroasiática. Agora você tem muitos países na África, muitos países na Ásia, além dos países que já existiam na América Latina, e muitos deles são muito pobres, comparados com os países europeus. Na época, um geógrafo, que é o Yves Lacoste, escreve uma série de livros tematizando a geografia do subdesenvolvimento, tematizando que, em plena Guerra Fria, quando ele escreveu esses livros, anos 50, anos 60, anos 70, ele dizia o seguinte: não é a divisão leste-oeste, Oriente-Ocidente, que é a principal divisão, a divisão que havia entre capitalismo e comunismo. Não, ele dizia que a divisão mais importante da humanidade era uma divisão ainda mais profunda entre as economias mais desenvolvidas, fossem capitalistas ou comunistas, e as economias pobres do mundo. Ele falava que mais do que prestar atenção em um leste comunista, numa parte do leste do mundo, ou o oeste capitalista, você deveria prestar atenção que existe um fosso, um abismo, ele falava a palavra fosso, um abismo entre os países do norte desenvolvido e os países do sul subdesenvolvido. Era essa a ideia que ele trazia. Ele, posteriormente, fez uma crítica gigantesca a essa ideia, afirmando que ela é muito simplificadora. E é muito simplificadora. Você tem dentro do norte e dentro do sul global uma série de diferenças gigantescas entre as nações. Mas a ideia era interessante na época por destacar bem que você tinha mesmo um fosso que separava países ricos de países mais pobres. Ok, pessoal? Bom, na época, caso vocês vejam no vestibular este termo aqui, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, essa ideia do Yves Lacoste tinha uma certa tradução nesse conjunto de conceitos aqui, tá bom? Que também eram utilizados. Caso vocês vejam essa expressão aqui, isso é típico da Guerra Fria. Havia a ideia, que foi criada por um jornalista francês chamado Alfred Sauvy, em 52, de que você tinha no mundo um primeiro mundo ligado ao mundo capitalista rico, um segundo mundo um pouco menos rico, que era o mundo comunista ligado à União Soviética, e um terceiro mundo, que era o mundo pobre. Ele usou aqui, pessoal, a base para fazer essa distinção aqui em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, era aquela divisão típica da época da Revolução Francesa, em primeiro estado, segundo estado e um terceiro estado empobrecido e sem direitos. Ele quis dizer, olha, o mundo de hoje parece aquele mundo da França revolucionária. Você também tem um terceiro mundo pobre, excluído, desprezado, a palavra que ele usava, desprezado, né? Então, o terceiro mundo. Esse terceiro mundo era um sinônimo de mundo subdesenvolvido. Então, caso vocês vejam na imprensa, em algum texto ou no vestibular a expressão primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, são expressões típicas da Guerra Fria para retratar aquele mundo. O segundo mundo não existe mais, porque o mundo comunista desapareceu. O primeiro mundo corresponde mais ou menos ao mundo capitalista desenvolvido. E o terceiro mundo, mais ou menos, ao mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Você pode usar essa expressão numa argumentação para não usar subdesenvolvido, parece uma coisa muito taxativa. Esse país é subdesenvolvido, parece uma coisa meio taxativa em relação ao seu futuro, né? Então você pode substituir, às vezes, subdesenvolvido por em desenvolvimento, que acaba dando uma certa ideia de que há sim um caminho para o desenvolvimento em todas as nações. É possível que haja, ok? Essa ideia de subdesenvolvimento do terceiro mundo, ela levou até algumas iniciativas diplomáticas internacionais em plena Guerra Fria. Você teve, principalmente na Conferência de Bandung, em 59, e na criação do movimento dos não alinhados, em 61, a ideia de que nós, do terceiro mundo, devemos nos unir em um grande esforço internacional para acabar com as desigualdades sociais. Então, esses líderes que envolveram essas ideias, como Nasser do Egito, Nehru
da Índia, Tito da Iugoslávia, que era um país comunista, mas que rompeu com a União Soviética, ou Nkrumah de Gana, Sukarno da Indonésia, eles tinham essa ideia de criar um movimento, uma terceira via, um terceiro polo em plena Guerra Fria. Conseguiram arrancar do sistema internacional algumas iniciativas que destacassem que há muita desigualdade e que deve se lutar contra isso, mas em geral esse tipo de movimento aqui não foi para frente. Primeiro, porque são países diferentes, com interesses diferentes, é difícil criar um movimento não alinhado, sendo que você tinha alguns que eram muito pró-soviéticos, uns que eram muito pró-americanos, uns que navegavam entre essas águas. Então, esse tipo de movimento aqui não foi muito para frente. E esses governos aqui também, muitos deles acabaram se mostrando governos muito autoritários. Por exemplo, Nasser no Egito, Tito na Iugoslávia, o Sukarno na Indonésia. O Nehru da Índia não, ele manteve um governo bastante democrático. Mas, em geral, esses governos aqui não conseguiram trazer uma imagem nova para o sistema internacional, mesmo defendendo uma terceira via no terceiro mundo, uma terceira via entre capitalismo e comunismo, e internamente sucumbiram a métodos autoritários de governo. E aí a gente vai usando isso para a concepção final de subdesenvolvimento do Yves Lacoste, que fala o seguinte, interessante aí para uma argumentação. Ele mostra que o subdesenvolvimento desses países foi, em parte, sim, resultado da colonização advinda dos europeus. O imperialismo europeu, sim, está na raiz também do subdesenvolvimento de muitas dessas nações do sul global. Porém, ele não é a única explicação. O imperialismo europeu não pode ser usado como a única justificativa para o subdesenvolvimento. As próprias políticas adotadas por esses países depois da independência, que hoje já faz bastante tempo, elas também são culpadas pela manutenção do subdesenvolvimento. Então, ele é causado não apenas pelo histórico de colonização europeia, mas também pelas próprias políticas dos próprios nativos posteriormente à independência, que muitas vezes mantém economias muito ligadas a setores específicos, com um grau de corrupção muito alto, então também seriam culpados pelo subdesenvolvimento que se mantém. Vou dar um exemplo aqui que ele também traz bastante, é um exemplo da Guiné Equatorial, que é um pequeno país africano, uma ex-colônia espanhola, mas que tem muitas reservas de petróleo. Seria um elemento que poderia trazer mais riqueza para o país, porém, infelizmente, o país é governado desde 1979 pela mesma pessoa, pelo Teodoro Obiang Nguema, que governa o país desde então e que tem um regime ultra corrupto e autoritário sobre esta nação. Então, claro que o subdesenvolvimento da Guiné Equatorial está ligado à colonização europeia? Está, mas também está ligado a um regime corrupto e autoritário que a governa desde o final dos anos 70. Esse é o governante africano que está há mais tempo no poder, até hoje, em 2021. Ok, pessoal? Bom, para medir esses conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, existem alguns indicadores que são interessantes. Por exemplo aqui, pessoal, PIB, Produto Interno Bruto per capita. O PIB sozinho é a quantidade de riqueza produzida por uma nação ao longo de um ano, é assim que você mede. Per capita você divide por pessoa, ou seja, PIB per capita mede o quanto cada cidadão desse país é produtivo. Porque o PIB deriva da produtividade do trabalho, da terra ou dos custos de transferência geográficos. Quanto mais produtividade nesses fatores, maior PIB per capita você vai ter, mais produtividade do trabalho de uma pessoa. Vocês podem ver que nesse rol de países mais ao norte do mundo, principalmente o ocidente europeu e a América anglo-saxônica, você tem um PIB per capita muito alto, uma altíssima produtividade do trabalho. Enquanto nessa região mais subdesenvolvida do mundo, você tem um PIB per capita um pouco mais baixo. Não é aí que tá, não é que as pessoas do sul do mundo trabalham menos. Muito pelo contrário, mas que elas têm uma produtividade do trabalho menor. Ah, eu não falei aqui que do mundo mais rico, obviamente, temos também a Austrália, Nova Zelândia e o Japão, ok? Mas vocês podem perceber que há sim um PIB per capita em geral mais baixo aqui nesses países do sul do mundo, mas existem alguns que despontam em crescimento, como Coreia do Sul, por exemplo. Tá? Então esse indicador aqui ele é interessante para avaliar o subdesenvolvimento, mas ele não é o único e nem o mais efetivo. Nós temos outros que podem ser usados. Já vamos ver quais. Tá? Então, resumindo, pessoal, qual a grande consequência da globalização para os países subdesenvolvidos? Misturando aí a análise do Yves Lacoste com a do Milton Santos. Você tem países que continuam com uma parte da população excluída da modernização, mas você tem outra parte da população desses países que finalmente é alçada ao desenvolvimento econômico. Então, mais
marcante do panorama geográfico atual dos países subdesenvolvidos é essa mistura entre paisagens modernas, populações que vivem com mais o que há de mais moderno e populações que ainda estão em um modo de vida muito atrasado no sentido da modernização social. Então essa colcha de retalhos é muito presente nesses países subdesenvolvidos, mostrando um processo muitas vezes de convivência dos diferentes, mas também de segregação dos diferentes socialmente no espaço. Ok? Dentre os países que simbolizam mais, os que mais cresceram e se desenvolveram com a globalização, estão a China, a Coreia do Sul, Taiwan, países aqui do leste asiático, mas também países do sudeste asiático, como Malásia, Indonésia, Singapura, Vietnã, Filipinas, etc. Bom, pessoal, vamos a alguns indicadores que nos ajudam a medir a qualidade de vida de uma população específica. Mais do que o PIB per capita, nós temos o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um ótimo indicador para você medir a qualidade de vida em um certo território e o desenvolvimento humano dele, ok? Ele foi criado por dois economistas de origem indiana e paquistanesa, dentro do bojo do Banco Mundial e de organizações internacionais, e ele, pessoal, leva em conta indicadores de saúde, renda e educação. No caso da saúde, a expectativa de vida, que é o quanto em geral a população tem de esperança de viver na sua vida, a renda per capita, que é a renda nacional, o quanto não cada um produz, mas o quanto as pessoas ganham em geral, ou seja, toda a renda produzida dividido pelas pessoas, o quanto elas ganham em geral, como resultado do que produziram, e educação, medida em geral pela taxa de analfabetismo. Então, fazendo um cálculo a partir desses três marcadores, você tem o IDH, que em geral é mais alto, muito alto, nos países mais ricos, alto ou médio nos países emergentes e baixo nos países mais pobres. Esse mapa do IDH mostra com mais tons que você não tem necessariamente apenas um norte rico e um sul pobre. Você tem diversos tons de fases de desenvolvimento em cada nação, tornando a análise internacional mais complexa do que análises que simplifiquem do norte rico e sul pobre, que é uma análise um pouco simplificadora. Ok, pessoal? Aqui então a gente tem a variação do IDH nos últimos 10 anos. Podem ver que, em geral, os países estão melhorando a sua qualidade de vida, a não ser países que estejam em guerra. Por exemplo, a Líbia, que está em guerra civil, a Venezuela, que passa por uma crise política, econômica, social gigantesca, a Síria, por exemplo, que está também em guerra civil, mas há, em geral, uma melhora internacional dos níveis do IDH. A alfabetização, pessoal, também tem vários matizes diferentes. Você pode ver que os países mais ricos são aqueles com índices de alfabetização maiores, há um sistema educacional mais bem estruturado. Gente, como é que um país vai ser competitivo internacionalmente num mundo que precisa, que é movido à informação e tecnologia, se ele não tiver um grau alto de alfabetização? Então, a alfabetização alta é sim um fator essencial para o desenvolvimento. Se você olha um país que tem um analfabetismo muito alto, óbvio que é um país pobre ou ainda em desenvolvimento. Não é compatível ter um país rico sendo um país formado por analfabetos, ok? Bom, mortalidade infantil também é outro fator importante. O que é mortalidade infantil, professor? É a cada 1000 nascidos vivos, quantas dessas crianças morrem antes de 1 ano de idade? Obviamente, se você tem uma mortalidade infantil alta, é um país pobre sim, nesse caso. Tá? Porque um país que se desenvolva não pode deixar que isso aconteça, que as crianças morram antes de chegar a 1 ano de idade. Ok? É outro indicador também interessante de ser analisado. Renda per capita. Esse aqui é um pouco de pegadinha. É claro que se você vê um país de renda per capita alta, quer dizer que a população em geral ganha mais. Mas ele mascara a desigualdade. Porque, olha, eu posso ter uma renda muito grandona, dividir pela população, parece que todo mundo ganha bem. Mas quando eu vou olhar o tecido social como ele está desenhado, você vê que, na verdade, toda essa renda muito grande está concentrada nas mãos de poucos. Vou dar um exemplo clássico das monarquias petrolíferas de parte do Golfo Pérsico. Por exemplo, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes e Omã são grandes exportadores de petróleo. Então tem muito dinheiro aqui. Mas esse dinheiro fica concentrado nas mãos de uma pequena elite. A grande massa de população, que nesses países em geral é imigrante, veio de fora para trabalhar no setor petrolífero e na construção civil, né, Dubai, por exemplo,
muitos indianos, paquistaneses, do sul da Ásia vêm para cá, mas essa população de imigrante não usufrui tanto dessa renda do petróleo, que fica concentrada nas mãos dessa pequena elite, inclusive muito autoritária. Todas essas monarquias aqui são bastante autocráticas com suas populações e tem rivalidades entre eles também. Ok, pessoal? Bom, outro índice interessante que é usado para analisar a renda mundialmente é o coeficiente de Gini, criado por um demógrafo e sociólogo italiano chamado Corrado Gini, que criou um coeficiente, pessoal, que mede o grau de desigualdade interna em uma nação, o quanto a renda está mal distribuída nacionalmente. Também é um coeficiente interessante que mostra como muitas vezes você também tem certos graus de desigualdade, não apenas em países pobres, mas também em países ricos. O problema desse indicador é o seguinte: você pode ter um país, às vezes, muito desigual, mas é um país rico, ok? Mais desenvolvido. Você pode ter, às vezes, um país com pouca desigualdade, mas é um país pobre. Então, a desigualdade em si, ela tem que ser avaliada olhando também o fator pobreza. Alguns vão defender que a pobreza é a pior coisa, alguns vão defender que a desigualdade é a pior coisa. E aí pode entrar nesse debate. E esse índice é um índice que fica atravessado por esse debate aqui. Tá bom, pessoal? A polêmica em relação a ele é que o autor, que é o Corrado Gini, foi um autor vinculado ao fascismo italiano, apoiou explicitamente o fascismo italiano, então a obra dele acabou ficando um pouco de lado. Tanto que o pessoal fala muito do coeficiente, mas não cita muito o autor e a origem política a que ele se vinculou, ok? Outro mapa que pode ser interessante na análise é o Índice Global de Fome. Obviamente, países que têm mais fome na população são países mais pobres, isso não há dúvida. Então também é um tipo de mapa que pode mostrar para você o grau de desenvolvimento de uma nação. Ok, gente? Para fechar essa nossa aulinha com uma questão muito bem resolvida aqui, bem interessante, que a gente vai olhar rapidinho aqui. Prestem atenção, pessoal. A mundialização, que é um nome que se usa para globalização, tá, galera? Em geral, nos países de língua francesa, os franceses, para não querer usar uma expressão muito usada em inglês, eles usam sua própria expressão, que é mundialização. Tá? Tem uma certa rivalidade na palavra até. Então, a mundialização é a globalização. Alguns trazem uma diferença conceitual, às vezes, mas isso é muito banal, assim, muito pequeno. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho, do PIB, consequentemente, sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, ou seja, a forma como o capital hoje se transmite através como informação, o dinheiro, do que resulta a permanência da má distribuição de renda, ou seja, a concepção típica também da obra do Milton Santos. Exemplificando mais de uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro o uso da força de trabalho. É aqui que está o núcleo da discussão um pouco mais crítica em relação à globalização, é esse vínculo entre o que há de mais moderno e de produtivo na economia, a produção just in time, a moderna, né? E também um tipo de venda e de comportamento de trabalho bastante primitivo, que sempre existiu. Esse choque de realidade que é visto de forma crítica por alguns e por alguns também não tanto, ok? Os aspectos destacados do texto, o texto é importante, afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo seguinte: crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Não, você tem os bancos com uma grande participação cada vez mais forte na economia e o setor industrial, ele se fortalece no sentido de investimento, mas ele é responsável por cada vez menos empregos dentro da população economicamente ativa, então estaria errado. B. Inovação toyotista e regularização do trabalho formal. Inovação toyotista, sim, o just-in-time, a produção mais eficiente e rápida. Mas regularização do trabalho formal, ele está ressaltando aqui justamente um tipo de emprego ligado ao trabalho informal. Né, pessoal? É não regularização. Letra C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. E aí? Tem a ver com texto ou não tem, pessoal? Tem tudo a ver com texto. Tecnologia é o núcleo que está aqui,
ok? E modificações na estrutura produtiva tem tudo a ver com a modificação na estrutura do trabalho, como está aparecendo na letra C, ok? Que é a que nós já vamos circular como a correta, tá bom? Letra D, emergência da globalização, tá certo, é isso mesmo que a gente está falando. E a expansão do setor secundário, não é bem assim não. O setor secundário é a indústria, ela sim continua tendo peso, mas o maior peso durante a globalização é do setor terciário, comércio e serviços, que vão jogar tantos produtos para serem consumidos no comércio, nos circuitos globais. Letra E, diminuição do tempo de trabalho, estranho isso, né? Para qualquer pessoa que conheça a realidade cotidiana. E a necessidade de diploma de curso superior. Pessoal, o exemplo traz logo um tipo de trabalho que não necessariamente exige esse tipo de coisa. Então a letra C está correta. Como conclusão, globalização é um assunto que traz sim desigualdade para alguns e menos prosperidade para alguns e mais para outros. Essa visão era muito típica dos anos 90 e do início dos anos 2000. O que se viu nos anos 2010 foi um fenômeno muito interessante. A desigualdade aumentou não tanto nos países pobres, que estão seguindo um certo rumo de desenvolvimento, mas a desigualdade durante a globalização aumentou dentro dos países ricos. O gap que se falava de desigualdade, que aumentou com a globalização, não foi mais tanto entre países ricos e pobres, etc. Isso, na verdade, é mais complexo. Mas o gap que se vê hoje, a lacuna, é entre pobres e ricos dentro dos países ricos, com uma série de consequências políticas também. Ok, pessoal? Por hoje era isso e até semana que vem. Tchau, tchau.